Braz. Ele era presbítero em Caloré, e eu era cooperador, e eu fui visitá-lo, e aí eu posei na casa dele e disse: amanhã você vai lecionar na escola dominical. Eu tinha uma Bíblia grande, chamava Vida Nova, e ela tinha várias anotações no rodapé. E eu passei a noite lendo a revista, analisando todas as referências da revista, que tem várias referências bíblicas. Então eu ia lá na Bíblia e acrescentava na minha apostila os comentários, escrevia a caneta, e eu varei a noite inteira estudando a revista Escola Dominical, para que no dia seguinte eu pudesse fazer bonito perto do meu sobrinho, que era o presbítero da igreja. Eu varei a noite estudando. Simplesmente eu poderia dizer: não, tá bom, eu leciono. Aí no dia seguinte pegar a revista e falar: irmão, vamos aqui que a revista é essa mesmo, né? Vamos começar pelo começo, que pelo fim não dá. E começar a encher linguiça. Mas eu não queria fazer isso. Eu tinha responsabilidade como professor de escola dominical. Eu queria fazer bonito, eu queria saber o que eu estava falando, eu queria saber o que eu estava ensinando. E para isso era preciso esforçar. Eu vou sair desse tópico, senão eu fico falando hoje só sobre isso. Apresentar-se, o texto diz assim: apresentar-se. Refere-se àquele que vai apresentar, manifestar-se diante de Deus. Esforça-te para apresentar. A pessoa que está no ministério, quem vai ser professor de escola dominical, quem é cooperador, quem está lecionando, ele precisa esforçar para apresentar. Apresentar perante Deus e apresentar perante a congregação. Apresentar perante a classe de escola dominical que ele vai lecionar. O irmão chegou na frente da classe da escola dominical e disse: irmãos, não sei do que se trata, mas vamos falar umas besteirinhas aqui. Imagine, você levantou pela manhã, veio na escola dominical e alguém diz que não sabe nem do que se trata o assunto, mas vamos falar umas besteirinhas aqui. Você não vem na escola dominical para ouvir besteirinha. Você vem na escola dominical para ouvir o ensino da palavra. E quem vai ensinar a palavra precisa esforçar para apresentar a palavra. Amém? Ele precisa se esforçar para que ele dê conta do recado. Ele precisa se esforçar para que a classe perceba que ele está bem preparado. O irmão levanta uma pergunta lá e ele diz assim: não, essa pergunta eu não sei. Aí o outro levanta outra pergunta: não, essa pergunta também não sei. Aí fica difícil, né? Ele precisa se preparar para apresentar o que ele vai ensinar. Eu costumo dizer, é uma história de Einstein. Einstein é um dos homens mais inteligentes do mundo, e ele tinha um motorista que sempre estava vendo as palestras do Einstein, sempre ouvindo nas universidades. Aí ele disse para o Einstein, o motorista do Einstein disse: olha, faz o seguinte, eu sei falar essa palestra que você está falando. Rapaz, eu decorei essa palestra. Aí o Einstein falou: faz o seguinte, senão na próxima universidade que nós fomos, ninguém me conhece lá, você vai dar a palestra. Ele falou: não, eu dou a palestra. Mas ele, muito esperto, chegou vestido de Einstein, e o Einstein vestido de motorista, né? O Einstein sentou no primeiro banco. Aí o motorista dele começou a palestra. Ele falou o seguinte: só que eu não quero perguntas fáceis, eu só quero perguntas difíceis. As fáceis o meu motorista responde, as difíceis eu respondo. Aí o cidadão levantava lá e perguntava alguma coisa em relação à física. Aí dizia: não, essa é muito fácil, eu só vou pedir para que o meu motorista responda. Aí o Einstein levantava e respondia. Aí quando falava uma que ele sabia, ele disse: não, essa é difícil, essa vez eu vou responder. E assim ele deu a palestra, e o Einstein passou pelo motorista e respondeu muitas perguntas difíceis, e os alunos não sabiam quem era o Einstein e quem era o motorista. Esse motorista foi um cidadão bem sucedido que tinha junto com ele o Einstein. De vez em quando eu brinco aqui que eu faço, vocês podem fazer as perguntas que eu não saber, o pastor Antônio ensina, né? De vez em quando eu brinco assim, mas nem sempre quem vai para a escola dominical tem um Einstein junto, né? Alguém
que ele pode dizer, não, faz o seguinte, isso é muito fácil, vou passar por irmão Daniel, né? Aí o irmão Daniel responde. Nem sempre o professor também tem esse jogo de cintura, porque às vezes na sala de aula sai uma pergunta que você não sabe, mas ele te pergunta assim para os irmãos, o que os irmãos acham disso? Antes dele responder, ele joga para a classe, e de vez em quando tem um Einstein na classe, parece um Einstein da vida, diz, não, esse assunto é assim, 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 assim. Então, irmão, está aí a explicação. Eu ia responder, mas o irmão já respondeu. Então, todo professor de escola dominical, ele tem que saber aproveitar os Einstein da vida, porque às vezes na sala tem um Einstein. Você joga para a sala e diz, irmãos, o que os irmãos acham da pergunta do pastor Antônio? O que vocês acham? Aí o cidadão responde, eu acho assim, assim. Então, tá aí, pastor Antônio. Era essa a resposta que o senhor queria? Na verdade, eu não sabia, mas eu aproveitei o conhecimento do Einstein, que estava na classe. Então, todo professor de escola dominical, ele tem que estar preparado para responder, ou ser inteligente para aproveitar a inteligência de outro, ok? Ser inteligente o suficiente para saber que no meio desse povo existe alguém que já leu a Bíblia inteira, né? Já tem alguém que já leu a Bíblia inteira. Então, se você não sabe, você não leu a Bíblia inteira, tem alguém que leu a Bíblia inteira. Aí você pergunta para quem leu a Bíblia inteira, ou vice-versa. Você vai fazendo esse tipo de preparo. É isso que o texto diz, prepara, a pessoa precisa esforçar-te para apresentar-te perante o Senhor, como obreiro aprovado. Deus espera que nos apresentemos de forma que sejamos aprovados. E o crivo de Deus, ele é exigente, um crivo divino que exige zelo, esforço, de caráter. O crivo de Deus é altíssimo no padrão. Olhe bem, muitas pessoas não imaginam a dificuldade que tem para que você seja alguém aprovado, que tem aprovação dos de dentro e dos, como que a Bíblia diz? Dos de fora. Vocês estão muito de Bíblia, tá, gente? É preciso que tenha aprovação dos de dentro e dos de fora. O obreiro aprovado, ele não tem do que se envergonhar. Ele não está no Serasa, no Ceploco, ele compra e paga, ele tem uma vida libada, ele tem uma vida transparente, ele anda de cabeça erguida, ele ensina e vive o que ensina, entendeu? Ele está aprovado perante Deus e aprovado perante os homens. Essa semana eu conversei com um pastor, ele disse assim, eu acho que todo